Muito bem-vindos ao podcast Integrando Contas e Causos. Sou eu de novo, o professor Guilherme. E adivinha só, nós estamos agora no terceiro episódio. E eu tô muito, assim, saltitante de felicidade por ter ouvintes de verdade. Ou talvez seja algo só da minha cabeça, talvez sejam ouvintes imaginários. Bem, pasme, eu até tenho recebido comentários, esse sim, de verdade. Então, meus queridos, um gigantesco e entusiasmado muito obrigado a todos vocês. Hoje, meus amigos, quero compartilhar com vocês um projeto incrível que eu venho desenvolvendo na Uninter, onde eu trabalho e que me enche de orgulho. Para quem não sabe, a Uninter é a quarta maior instituição de ensino à distância do Brasil. Pasma só! São mais de 500 mil alunos ativos. É uma multidão. É gente pra caramba. Pois é, nessa aventura, eu, junto com o professor economista Rodolfo da Silva, estamos navegando pelos mares da pesquisa na área de economia circular e solidária. A Uninter sempre foi muito antenada às questões de desenvolvimento sustentável. E isso tem sido, inclusive, um palco fantástico para essa história que eu vou contar hoje, que vai até relembrar um pouco sobre como esses conceitos de desenvolvimento sustentável, de economia circular e economia solidária se entrelaçaram na minha trajetória desde que eu era um adolescente. Afinal, recordar é viver, né? Eu me lembro como se fosse ontem do dia que eu me apaixonei pela leitura do Leonardo Boff. Aquele teólogo incrível foi aquele que trouxe as bases do que ficou conhecido como Teologia da Libertação. Acredite, na história, o teólogo quase foi excomungado em 1984 pelo Papa Bento XVI e no ano seguinte foi punido com 1 ano de silêncio obsequioso, sendo deposto de todas as suas funções editoriais e de magistério no campo religioso, como consta nos autos do processo, lá junto à Congregação para a Doutrina da Fé. E sabe qual foi a ironia? O pecado que ele cometeu, segundo os boatos, foi que ele se encantou pelas práticas políticas da esquerda latino-americana. E, meus amigos, não posso deixar de mencionar uma obra marcante do Leonardo Boff, o livro Grito da Terra, Grito dos Pobres. Neste livro emblemático, o Boff aborda a questão ecológica e social e coloca principalmente em evidência a conexão entre a degradação do meio ambiente e a crescente desigualdade social. Ele defende que o cuidado com a natureza e a luta pelos direitos dos mais pobres estão intrinsecamente relacionados. De fato, naquela época que eu li o livro, eu tinha um forte direcionamento religioso, influenciado principalmente pela minha formação na Escola Cristã de Curitiba, o Colégio Medianeira, e um enorme interesse nas questões centrais abordadas pela Igreja Católica. Aqui vale a pena até ressaltar: o colégio não dava muita ênfase à devoção a Cristo, mas principalmente a preocupações centrais na ótica cristã. Quais são elas? Como erradicar a fome, como erradicar a pobreza, como promover uma distribuição de renda mais justa, qual é nosso papel enquanto cidadãos responsáveis e tantas outras questões que, se a gente for parar para pensar, tem muito em comum com o quê? Com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora, pensando bem, não seria surpreendente se esse núcleo da Igreja Católica tivesse contribuído de alguma forma para a criação dos carinhosamente chamados ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Afinal, os valores e preocupações sociais e ambientais compartilhados por ambos são bastante semelhantes, seja da Igreja Católica ou seja da Unesco.
Retornando à Uninter. Essa instituição já estava preocupada com as transformações no mundo muito antes de eu fazer parte dela. Mas falando sobre acontecimentos recentes, o compromisso de alinhar a formação de nossos estudantes com a construção de um mundo melhor, por exemplo, por meio das ODS, tem sido uma constante e um desafio para nós professores. Afinal, do meu lugar do mundo, eu, enquanto matemático, bacharel, posso, afinal, contribuir para um mundo melhor? Meus alunos, matemáticos, bacharéis e de outras áreas que damos aula, eles podem contribuir para um mundo melhor? E como que eles fariam isso? Será que seria por meio de demonstração de teorema? Seria com o uso de régua e compasso? O que tem, afinal, de específico na formação do matemático que pode contribuir com um mundo melhor com tantas e tantas comunidades espalhadas pelo Brasil? Agora, meus amigos, com a experiência que estamos adquirindo nesse tipo de trabalho, especialmente com o projeto de pesquisa em economia circular e solidária, estou ficando ainda mais empolgado. Afinal, considerando a estrutura da Uninter, a quantidade de alunos, imagina o potencial de transformação que temos em mãos. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu gravei um programa de rádio na própria Rádio Uninter sobre, adivinha só, economia circular e solidária. E foi com quem? Com o meu próprio amigo, professor Rodolfo. E naquele momento, bem na hora da rádio, falando à solta, eu percebi o impacto, ampliei a minha visão sobre o impacto que nós temos na vida das pessoas. E aqui está o ponto interessante de hoje. Veja só, se existe uma pessoa com poder para influenciar os outros a fazerem o que precisa ser feito, vamos imaginar aqui o melhor para o mundo, veja só como uma pessoa bem intencionada pode transformar o comportamento de todos ao seu redor, inclusive aqueles que não visualizam a missão do conjunto como um todo. É um pouco do que eu sinto, inclusive, do que eu estou fazendo com meus alunos e um pouco do que a Uninter faz conosco, professores. Eu tenho certeza que na alta diretoria existem pessoas pensando dessa forma. Então, caros ouvintes, aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast Integrando Contas e Causos. E espero que essa discussão tenha sido enriquecedora para todos nós. Nós vamos continuar explorando essas ideias, buscando inspiração para transformar o mundo, porque eu sei que vocês não são ouvintes imaginários. Estão aqui comigo, comentando, trocando ideia e discutindo sobre tudo isso que vem às nossas cabeças, não só as minhas, mas as de vocês também. Um abraço e até o próximo episódio.